Olá pessoal, boa noite a todos. Sou Diógenes, do blog de Forex, diariofxonline.blogspot.com. Esse é o nosso vídeo para análise para a semana de 3 de março a 7 de março de 2014. Ok? Nesse vídeo eu vou falar de 28 pares e também do ouro. Como vocês podem ver, esse vídeo eu estou trazendo um pouco adiantado do que eu geralmente trago durante a semana. Geralmente eu trago na sexta ou no sábado esse vídeo. O fato é que, devido a esse feriado do carnaval, não gosto de carnaval, enfim, mas de qualquer forma, devido a esse feriado, eu vou aproveitar para fazer uma viagem com a família. E então eu estou saindo amanhã. E para não ficar aí sem o vídeo, eu decidi trazer esse vídeo hoje, um dia adiantado, na quinta-feira à noite. Então, todos os candles do gráfico diário que nós vamos ver são os candles da sexta-feira que ainda não se fecharam. Ok? Esse é o motivo de estar adiantando um pouco o vídeo aí da análise. Bom, começamos pelo Euro USD. Nós estamos aqui no gráfico mensal. Nós temos uma linha de tendência de queda. Deixa eu marcar essa linha de tendência de queda por volta dessa zona aí. E o preço acabou de tocar ou se aproximar bastante da resistência do gráfico mensal. No gráfico diário, nós temos dois pontos muito importantes de interesse, que são essa resistência que formou um topo duplo, aqui em cima, ok? E a linha de tendência de alta. Pontos de interesse para quem quiser negociar, seja qual for a sua metodologia de operação. Acredito que os pontos principais de interesse para o Euro USD para a semana de 3 a 7 de março serão esses dois pontos, a linha de tendência de alta ou a resistência. Okay? O preço tocando em um desses pontos pode ser que nos dê oportunidades na direção da tendência, contra a tendência, seja como for. Os pontos de interesse ou os pontos de maior importância para essa semana serão a linha de tendência de alta e a resistência no próprio gráfico diário. Ok? Vocês podem ver que os gráficos estão com as mesmas anotações do vídeo da semana passada, uma vez que a gente não muda muita coisa com relação a isso aí. GBP USD, nós tivemos rompimento, dá pra gente ver aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Tá. No gráfico semanal nós tivemos rompimento de uma linha de tendência de queda desse ponto aqui. Aconteceu um rompimento um pouco mais para trás. E agora o preço parece já estar rompendo essa resistência. Aqui foi resistência, resistência, resistência. E aqui o preço está desafiando essa resistência novamente. Okay? No gráfico diário nós temos uma linha, um canal de alta. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos um canal de alta no gráfico diário. E os pontos de interesse para essa semana podem ser dois. Um é esse que já está marcado aqui no gráfico, esse ponto é amarelo, que é o suporte do canal de alta no gráfico diário. Se o preço tocar aqui no gráfico diário, pode ser que em períodos menores, como H1, H4, M30 ou até mesmo M15, nos dê oportunidades de compra. Então imagina, o preço retrai, toca no ponto de suporte do gráfico diário e essa força compradora gera oportunidades em períodos menores, para quem quiser fazer day trade, por exemplo, em períodos menores como o período H1 e outros períodos. Certo? O preço tem encontrado dificuldade em ultrapassar esse ponto de suporte e exatamente por esse motivo esse ponto de suporte ele é importante também. O que nós temos aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui, não, H1 mesmo, vai dar para ver melhor. O que nós temos é nada mais nada menos do que um range. Se você não sabe o que é range é um canal, ok? É bastante utilizado como um canal lateral, onde o preço mantém topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. Portanto, nós temos um canal lateral acontecendo no GBP USD no gráfico de uma hora. Tudo isso em cima de um ponto de suporte. Pode ser que esse mesmo ponto nos dê alguma oportunidade a semana que vem. Vamos para o próximo. O USD-CHF, ainda estamos em uma zona de suporte muito importante. No gráfico diário a gente pode ver. Esse ponto aqui foi suporte e esse ponto pode funcionar como suporte novamente. Portanto,
os mesmos pontos que eram pontos de interesse para o USD-CHF são pontos de interesse para essa semana novamente. Ou seja, o suporte aqui embaixo e a resistência. Para quem quiser fazer day trade, talvez considerar esses pontos aqui em H1 e H4. Ok? Deixa eu diminuir um pouco. É nada mais do que um canal lateral no gráfico de 1 hora. O STJPY, nós temos um canal de queda no gráfico semanal. Vai dar para ver no gráfico mensal melhor. Temos um canal de queda no gráfico mensal, certo? No gráfico semanal, o preço retraiu e tocou na resistência do gráfico mensal, que é essa que eu marquei em azul. E no gráfico diário nós temos a linha de tendência de alta. O ponto principal de interesse é essa formação de triângulo que nós podemos observar em H4. Ok? Então, esse é o ponto principal de interesse para o USD-JPY em H4. Acontecendo, enfim, esse triângulo desaparecendo do caminho pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra e de venda. Vamos ver o próximo. O USD-JPY temos tendência de alta no gráfico diário. E temos o rompimento de uma linha de tendência de queda no gráfico mensal, desculpa. Unindo esse ponto com esse ponto, nós temos que o preço, deixa eu aumentar um pouco para vocês verem, o preço iniciou o rompimento dessa resistência no gráfico mensal. Isso nos dá a ideia, ou a direção, de que o mercado provavelmente continuará subindo. É certeza? Não, não é certeza. Não existe absolutamente nada certo dentro do mercado. Mas o que sim nós podemos observar é que nós temos uma direção, um canal de alta, veio muito bem até aqui, e a partir desse momento a inclinação desse canal aumentou. Certo? Portanto, ele vinha subindo e ele começou a subir ainda mais. Isso mostra bastante força por parte dos compradores e a direção é de alta. Portanto, se você estiver interessado nesse par durante essa semana, de 3 a 7 de março de 2014, considere oportunidades de compra ao invés de oportunidades de venda. Certo? O STJPY temos um canal de queda no gráfico semanal, dá para a gente ver perfeitamente. No gráfico diário nós temos uma linha de tendência de queda, que é essa aqui, que ela foi rompida. No gráfico de 4 horas nós temos esse range, resistência, 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 suporte, 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 suporte. Tudo isso mostra para a gente lateralidade, certo? Qual a direção principal para o AUD-USD? Bom, acredito eu que a direção principal seja de alta, uma vez que nós tocamos no suporte do canal de queda do gráfico semanal. O preço estava caindo, tocou no suporte do canal de queda e começou a subir. Portanto, no médio prazo, nós teremos, acredito eu, oportunidade de compra baseado no gráfico diário e nessa inversão de tendência no próprio gráfico diário. Certo? Euro-GBP, temos um canal de queda no gráfico semanal. Dá para a gente ver perfeitamente. Enfim, muito lindo isso aqui. Se movimentando de forma muito harmoniosa. Um excelente, enfim, muito legal o canal de queda. No gráfico diário temos exatamente a mesma situação. Nós temos um canal de queda no gráfico diário, também acontecendo, se movimentando e etc. Portanto, pontos de interesse para essa semana, vou entrar em H4 que vai dar para ver melhor. São esses pontos que já estão marcados no gráfico. Seja esse ponto de suporte marcado em amarelo aqui embaixo, ou seja essa resistência. Uma vez que, voltando aqui para o gráfico diário, nós estamos em um canal de queda no gráfico diário, mas esse ponto aqui foi suporte e aqui foi suporte novamente, portanto nos deu um fundo duplo, o que mostra certa força por parte dos compradores. Ok? De qualquer forma, se o preço conseguir ultrapassar esse fundo aqui, provavelmente a tendência continuará acontecendo aí no euro e GBP. Os pontos de interesse são esses marcados em amarelo
e aí pode ser que nos dê as melhores oportunidades. Vamos ver o próximo. Euro AUD. No gráfico semanal, no mensal que vai dar para ver melhor, nós tivemos esse ponto que foi suporte, foi suporte, foi suporte. Esse mesmo ponto pode funcionar como resistência aqui, nós sabemos disso. No gráfico semanal nós temos, gráfico diário melhor, nós temos essa linha de tendência de alta, ok? E o preço acabou de tocar lá, portanto os pontos principais de interesse para essa semana serão, acredito eu, a linha de tendência de alta. Se o preço tocar aqui, pode ser que nos dê oportunidade de compra ou de venda, dependendo para o lado que acontecer a ação do preço, ou aqui em cima, logicamente, e a mesma situação, pode dar oportunidade de venda ou de compra. E aí tudo depende de como o mercado vai reagir e da informação que ele vai trazer para nós a respeito desses pares, certo? Se acontecer rompimento, pode nos dar oportunidade de compra. Se acontecer a retração, pode nos dar oportunidade de venda. Como nós sabemos isso? Não temos como saber adiantado, ok? Temos que esperar o mercado tocar ali para ver o que ele vai fazer. Se ele romper, nós entramos na direção do rompimento. Se ele retrair, nós entramos na direção da retração. É simples assim. Euro CHF, no gráfico diário, nós temos esse ponto que foi suporte, aqui foi suporte, e aqui existe ou existia uma grande probabilidade de que esse ponto funcionasse como suporte. Eu não gosto desse par, já falei isso 800 vezes, é brincadeira. Mas, enfim, não gosto desse par devido ao ATR. ATR é uma quantidade média de pips que o par tem se movimentado em um dado período de tempo, certo? Nesse caso, considerando o gráfico diário, que é D1, esse par tem movimentado em torno, ou uma média de 23 pips por dia. 23 pips por dia não é nada, é um movimento muito baixo, muito pequeno. Portanto, eu não gosto desse par, eu falo dele apenas por caso se alguém se interesse. Mas eu não gosto desse par devido à baixa volatilidade, certo? Bom, qual é o ponto de interesse? Esse ponto que já está marcado em amarelo, esse é o ponto principal de interesse, que funcionou como suporte e uma vez que for rompido pode vir a funcionar como resistência. Vamos ver o próximo, Euro JPY, gráfico diário, só um pouquinho, é isso aí. Gráfico diário, nós temos uma linha de tendência de alta, tivemos várias linhas de tendência de alta, foram se atualizando, foi diminuindo a inclinação da tendência, mas ainda assim temos uma tendência. Nós tivemos essa aqui, por exemplo, foi uma das primeiras a serem rompidas. Depois nós tivemos essa, foi rompida. Depois nós tivemos essa, também foi rompida. Depois nós tivemos essa, que também foi rompida. Depois nós tivemos essa, que foi rompida. E assim sucessivamente, uma e outra. A gente pode até colocar uma outra aqui. Uma e outra e outra e outra e outra vez, as linhas de tendência foram sendo rompidas. O ponto principal de interesse, essas que passaram, que já foram rompidas, já não interessa para a gente, ok? O ponto principal de interesse, logicamente, vai se dar na linha mais externa, que é a união desse ponto aqui com esse ponto aqui, que é o ponto mais atual. Essa linha de tendência pode nos dar alguma oportunidade, e é exatamente aí onde entra a importância da compreensão de price action. Nós precisamos entender como funciona price action para que nós possamos interpretar qual é o movimento, o que o mercado está nos dizendo. Não existe como nós agirmos dentro do mercado. Logicamente que existe, você pode tomar a sua decisão e pronto. Mas o mercado, em algum tempo, é muito provável que ele vai te tirar fora, ok? O segredo então não é agir, mas sim reagir, esperar que o mercado nos dê as informações das quais nós precisamos. De qualquer forma, a tendência é de alta e o ponto principal de interesse, deixa eu apagar isso aqui, o ponto principal de interesse é a própria linha de tendência de alta que eu vou marcar aqui agora, certo? No gráfico mensal a gente pode observar como
Esse ponto aqui foi resistência, 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 e esse mesmo ponto pode servir como suporte. Nós tivemos um rompimento, tivemos uma retração, e a antiga resistência tende a funcionar como suporte, e é exatamente o que pode acontecer aqui nesse caso. Portanto, a direção no EURO-JPY ainda se mantém como uma tendência de alta. Okay? A direção é de alta e eu acredito ainda nisso. GBP-CHF, temos um canal de alta no gráfico diário. Ponto principal de interesse, temos dois pontos, dois níveis. Esse que já está marcado aí, que eu vou falar dele agora. Deixa eu só marcar esse aqui. Tá. Esse ponto horizontal, aqui foi suporte, aqui foi uma zona inteira de suporte e aqui foi suporte novamente. Portanto, quando o preço tocar aqui outra vez, ele pode funcionar como suporte. Lembrando que a direção é muito importante e a direção é de alta nesse caso. Caso o preço consiga romper esse ponto de suporte, ele terá que enfrentar a linha de tendência de alta. Okay? E esse é o nosso segundo ponto de interesse. Não estou posicionado, não me sinto muito seguro com relação ao GBP-CHF essa semana que está para vir. Por isso, a menos que o cenário mude, eu me manterei de fora desse par. De qualquer forma, se eu tivesse, que não é o caso, mas se eu tivesse que negociar, eu com certeza procuraria por oportunidades de compra devido à tendência de alta no gráfico diário. Vamos ver o CAD-JPY. CAD-JPY, estamos em uma zona de resistência, suporte, suporte, aqui foi suporte também, e portanto em um range. Aqui houve um falso rompimento, o mercado subiu lá, deu uma retração. De qualquer forma, olhando para o que o mercado está fazendo agora, nós podemos ver como ele não está muito interessado a respeito desse ponto. Okay? Ele rompeu aqui uma vez, primeiro rompimento, aqui foi o segundo rompimento, 2 vezes, e aqui foi o terceiro rompimento, 3 vezes. Ok? Bom, vamos ver o próximo. GBP-JPY, no gráfico diário, nós temos uma tendência de alta. No gráfico mensal, uma situação muito parecida com a do EURO-JPY. Lembrando que nós temos aqui uma resistência, e essa resistência agora pode funcionar como suporte. Okay? Resistência se transforma em suporte. Temos um canal de alta no gráfico diário, um canal de alta muito bem estabelecido. Essa linha preta aqui, ela é a resistência do gráfico semanal, que agora pode e já se mostrou como suporte. Okay? E o que nós temos é uma linha de tendência de queda no gráfico de 4 horas. Resistência, resistência e resistência. Portanto, ponto principal de interesse já está marcado, é a linha de tendência de alta. Isso aqui é o ponto principal. Se o preço retrair, tocar aqui, pode ser que nos dê oportunidade de compra para continuar subindo. Outro ponto que já não me dá tanta segurança assim, mas é a própria linha de tendência de queda do gráfico de 4 horas. Okay? Pode ser que o preço rompa essa linha e continue subindo. Até que se prove o contrário, a tendência e a direção será de alta no GBP-JPY. Conforme eu disse, não tem como nós prevermos nada dentro do mercado, apenas reagirmos de acordo com a informação que o mercado nos dá. Então, até que ele nos mostre que o preço vai cair, o que ele está nos mostrando nesse momento é que o preço vai subir. E nós continuaremos, ou qualquer trader sensato, continuará acreditando na tendência de alta até que o mercado mude a sua direção. Quando o mercado mudar, o trader identifica essa mudança, ou pelo menos deveria ser capaz de identificar, e ele muda junto. Okay? Não existe razão para você se apegar a uma direção, a uma posição, a um determinado ativo, absolutamente nada disso. Não se apegue. O mercado mudou, você muda e acabou a conversa e pronto. Certo? Vamos ver o próximo. AUD NZD. No gráfico mensal, podemos ver como esse é o início de um ponto de suporte. Aqui foi suporte, suporte, teve um falso rompimento gigantesco. Aqui foi suporte, suporte, e aqui foi suporte. Portanto, esse mesmo nível pode funcionar como uma zona de suporte. Ok? Bom, como estamos em um ponto de suporte, nós esperamos, logicamente, que o preço mude a sua direção. Aqui nós temos todos os atributos, ou todos os motivos para acreditar que o preço vai continuar caindo. Temos o canal de queda. Mas aqui nós já sabemos que ele está
contra um ponto de suporte massivo muitíssimo importante, que é exatamente essa linha aqui. Portanto, o ponto principal de interesse são dois. O ponto de suporte em si, que o mercado já tocou e já reagiu, e o outro ponto é a própria linha de tendência de queda, que pode vir a dar alguma oportunidade. Ok? Esses são os dois pontos principais. Vamos ver lá o AUDCAD. No gráfico semanal dá para a gente ver isso perfeitamente. Esse ponto foi suporte, 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 e esse ponto agora foi resistência, e aqui já está se mostrando como uma resistência novamente. Isso no gráfico semanal. No gráfico diário nós temos apenas esse aqui é a resistência que foi mostrada agora, e esse ponto aqui também é a resistência. Temos apenas movimento de alta. Como o preço tocou em uma resistência, nós esperamos que o mercado nos mostre, nos dê alguma dica de que o preço vai cair. Ok? Sempre esperando a ação do mercado. E nesse caso, o ponto principal de interesse é, logicamente, a linha de tendência de alta, que dá para ver perfeitamente em H4. Ok? Vamos ver o próximo. Ao DCHF, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. No gráfico mensal, esse ponto foi suporte. Isso aqui foi totalmente, enfim, falso rompimento, mas mesmo assim é uma zona muitíssimo grande. Estamos falando de 800 pips, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, 600 pips somente. Então, essa zona de suporte é uma zona muito grande, é uma zona muito incerta. Ok? Todo esse pedaço aqui é uma zona importante de suporte. Portanto, como é muito grande, fica difícil a gente se pautar com relação a isso. Quanto mais específico for uma zona de resistência ou de suporte, melhor. Por exemplo, essa linha de tendência de queda. Nós pegamos esse ponto e unimos com esse. E então nós temos esse terceiro que bateu cravado e depois caiu. E aqui nós temos esse que bateu e caiu novamente. Se esse movimento tivesse passado mais ou menos por aqui, nós traçaríamos outra linha de tendência de queda como essa. Ok? Aí imaginamos que a situação acontece com o próximo movimento, ele vai lá e faz esse movimentozinho aqui e cai. Nós traçamos outra linha de tendência de queda. Ou seja, quanto mais preciso forem os movimentos, logicamente, melhor para nós interpretarmos e descobrirmos o que realmente importa ou não. Ao DJPY, esse ponto, isso no gráfico semanal, esse ponto foi resistência, foi resistência, 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 e aqui foi suporte, e aqui foi suporte novamente. Portanto, temos um ponto muito interessante nesse AUDJPY. O preço está agora próximo a uma linha de tendência de queda do gráfico diário. Resistência, resistência, resistência. Certo? Pontos de interesse para essa semana de 3 a 7 de março de 2014. Esse ponto aqui, que já foi referência muitas vezes no passado, continuará sendo referência até que o mercado banalize esse ponto. O que quer dizer isso? Imaginamos que nós temos um ponto de suporte, o preço vem, bate, sobe. Ou seja, o mercado está levando a sério esse ponto. Se depois disso ele faz isso aqui, ele rompe, aí ele rompe para cima, rompe para baixo, rompe para cima, rompe para baixo. O que o mercado está fazendo com esse ponto? Que aqui nessa zona foi um ponto importante. O que o mercado fez com relação a esse ponto? O mercado não está dando a menor atenção. Está tornando, enfim, banalizou o ponto de suporte. Ok? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, se o mercado chegar e bater aqui nesse ponto e a partir daqui ele subir, pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra. Vamos ver o próximo. CHF-JPY. Temos uma tendência de alta no gráfico semanal. Não temos parâmetros mais altos para medir se tem algum ponto de resistência. Temos apenas ali a máxima, que foi 119,19 mais ou menos. E temos uma tendência de alta no gráfico diário, que dá para a gente ver perfeitamente esse canal. Ok?
Até que o mercado nos mostre o contrário, nós seguimos apenas o que o mercado nos dá. Portanto, a direção ainda é de alta. No gráfico de 4 horas aconteceu o rompimento dessa linha de tendência de queda. Aconteceu o rompimento e, portanto, a direção continua sendo de alta no CHF-JPY. Se você tiver interesse em procurar por oportunidades nesse par, eu te aconselho que sejam oportunidades de compra. Vamos ver o próximo. Euro NZD, estamos em uma triangulação. Isso aqui se chama triângulo, é uma linha de tendência de queda e uma linha de tendência de alta que convergem mais ou menos aí para o mesmo ponto. Então esse aqui é um triângulo e nós temos essa linha de tendência de alta e exatamente onde o preço está agora nesse momento é uma zona de interesse, é um ponto importante, ok? Pode ser que a semana que vem já o preço não esteja mais aí, uma vez que ele provavelmente reagirá a essa zona onde ele está agora. Isso no gráfico diário. Outro ponto importante é a resistência no gráfico diário dessa linha de tendência de queda. Ok? Acontecendo o rompimento, o rompimento desse ponto de suporte pode nos dar alguma oportunidade de venda, ou a retração pode dar oportunidade de compra. De qualquer forma, esses são os dois pontos de interesse para esse par. Vamos ver o próximo. EuroCAD, nós tínhamos esse ponto de resistência, foi rompido e o preço subiu muito. Depois disso a tendência se intensificou um pouco e nós temos aqui o que é chamado de topo duplo. Deixa eu aumentar um pouco mais. Topo duplo porque nós temos dois topos no mesmo nível de preço, ok? Isso forma uma resistência muito importante. Portanto, o ponto de interesse para o EuroCAD para essa semana é exatamente esse preço onde ele está agora, ou ele acabou de tocar. Isso aqui é um ponto de interesse. Outro ponto de interesse, a linha de tendência que está marcado. Portanto, os dois pontos já estão marcados. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Esses dois pontos em amarelo são os pontos principais do EuroCAD. Para que servem esses pontos de interesse nesses pares? Qual que é a utilidade deles? Bom, a utilidade deles é que a maior parte das operações, das melhores operações, com a melhor relação risco-recompensa, as operações mais tranquilas de todas e etc. A maior parte disso ocorre próximo a essas zonas, esses pontos de interesse. Então, isso não impede, logicamente, que você tenha uma oportunidade de compra ou de venda nesse ponto. Lógico que não. Ou que você tenha uma oportunidade de compra ou de negociação nesse ponto, talvez aqui. Mas, estatisticamente, as melhores oportunidades ocorrem próximos a essas zonas de interesse. Ok? Então, você pode ter milhares de operações, mas as melhores relações risco-recompensa, taxa de acerto e vários outros fatores, provavelmente você vai encontrar próximo a essas zonas de interesse nos pares. Vamos ver o próximo. NZD-JPY. Deixa eu ver aqui. Tá. No gráfico diário, dá para a gente ver melhor. Esse ponto foi resistência e esse ponto foi resistência novamente. Onde o preço está agora é uma zona, ou está bastante próximo de uma zona de interesse. Ok? Aqui temos uma zona de interesse, que é a resistência que foi resistência lá atrás, a gente acabou de ver. É resistência agora e pode funcionar como resistência novamente. E também temos a linha de tendência de alta nesse ponto, que o preço ao tocar aqui pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra ou de venda. Essas anotações são anotações que eu marco, são códigos, enfim, anotações que eu marco para o pessoal do canal de análises, pois eles têm vídeos de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira são os vídeos que são postados no canal de análise, ok? Vídeos mais ou menos parecidos como esse são os vídeos e eu faço anotações diariamente, enfim, em todos os pares que a gente está vendo. NZD, vamos para o gráfico diário. NZD USD. Esse ponto foi resistência, esse ponto foi resistência,
suporte, suporte e aqui suporte. Então, aqui foi resistência, aqui se transformou em suporte. Essa linha de tendência de queda é uma forma de resistência, o que nos leva a acreditar que, uma vez que esse ponto tenha sido rompido, provavelmente se tornará também suporte. Ok? Ponto de interesse, exatamente o que o mercado está fazendo agora é algo muito interessante. O mercado está nos mostrando o possível rompimento da linha de tendência de queda que estava bem estabelecida até o momento. Nesse exato momento, o preço parece estar rompendo a resistência. Nós não sabemos ainda se esse rompimento será real ou não. Certo? Se vai ser um rompimento de verdade ou um falso rompimento. De qualquer forma, o que está acontecendo agora enfim, o preço está em uma zona de interesse e outra zona de interesse, caso o preço decida cair aqui embaixo, aqui pode ser que nos dê oportunidades de negociação também. Vamos ver o próximo. GBP NZD. No gráfico diário temos, isso aqui foi resistência, resistência, resistência. Temos uma linha de tendência de alta e temos uma resistência horizontal. O que nos dá o quê? Um triângulo. O que nós podemos esperar desse par? Olhando para o gráfico semanal, a gente pode ver como o preço veio caindo de forma muito acentuada e aqui ele foi perdendo gradativamente a sua força. E a partir daqui ele começou a apontar para cima. É muito provável que nós tenhamos uma tendência de alta no GBP NZD. Portanto, se nós pudéssemos colocar um peso em cada um dos pontos, eu diria que a resistência tem o maior peso do que o ponto de suporte, uma vez que o rompimento pode dar a continuidade de uma tendência de alta no GBP NZD. Vamos ver o próximo, NZD-CHF, gráfico diário. Nós temos uma linha de tendência de queda, resistência, resistência e resistência. Temos um ponto de suporte aqui embaixo. E aqui em H4 nós tínhamos um triângulo, ok? Linha de tendência de queda e linha de tendência de alta. Eu escrevi aqui RSC H4 both sides, que é ambos os lados. E nesse caso aconteceu o rompimento para cima, uma vez que eu estava indiferente com relação à direção do rompimento do triângulo. E aqui aconteceu o rompimento do triângulo para o lado de cima. Portanto, o próximo ponto de interesse para esse par é a própria linha de tendência de queda, que já está marcado aí em amarelo. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Que pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de compra ou de venda, dependendo de como for. NZD-CAD no gráfico semanal, não, no gráfico mensal, nós tivemos resistência, resistência, e esse mesmo nível pode ainda funcionar como resistência. Olhando para o gráfico diário, nós podemos ver claramente que já está marcado aqui em amarelo a zona de interesse no gráfico diário. Portanto, onde o preço está agora é uma zona de interesse bastante importante para o NZD-CAD. Caso o preço consiga cair, essa linha que está marcada em azul é outro ponto de interesse bastante importante para esse par também. Vamos ver o próximo. GBP-CAD, nós temos um canal de alta no gráfico diário. Em H4 nós temos topo duplo, a gente pode ver aqui claramente topo duplo, ou seja, o preço está encontrando dificuldades em ultrapassar essa resistência. Vamos ver o que mais que nós temos. Temos um ponto de resistência muito importante no gráfico semanal. Esse ponto foi resistência aqui e pode ser resistência novamente. Portanto, é provável que o preço continue subindo até tocar lá em cima, como uma forma de fechar aí uma lacuna, e depois ele caia, ok? Então, a direção principal no GBP-CAD para essa semana, acredito eu que ainda será de altas. Quando o preço conseguir romper essa resistência, provavelmente nós teremos aí mais oportunidades de compra. Vamos ver o próximo. Tendência de alta no gráfico diário, mas no gráfico mensal a gente pode observar como esse ponto foi resistência e esse ponto agora funcionou. Desculpa, falei errado. Esse ponto foi suporte e agora ele está funcionando já como resistência.
o que nos interessa? Uma vez que nós temos uma resistência importante no gráfico mensal, nós entramos no gráfico diário e aguardamos por confirmação para que possamos entrar vendidos na direção dessa resistência. Ok? Portanto, os dois pontos de interesse é esse que já está marcado e o preço já tocou, e esse que é a própria linha de tendência de alta do gráfico diário. Acontecendo o rompimento, talvez nos dê alguma oportunidade de venda, ou a retração nos dê oportunidade de compra. De qualquer forma, precisamos aguardar que o preço toque nesses pontos. Tem o CAD CHF, que acho que eu não falei desse par. Deixa eu ver aqui. Tá. No gráfico semanal, melhor no diário. Diário, nós temos um canal de queda muito bem definido. Inclusive, a inclinação desse canal foi se intensificando com o longo do tempo, mostrando uma certa euforia por parte dos vendedores. Em H4, nós temos aqui quase um fundo duplo. Ok? Esse ponto foi suporte. Um pouquinho mais para baixo nós tivemos dois pontos de suporte. De qualquer forma, a direção ainda é de queda, e até que o mercado nos dê qualquer tipo de informação contrária a isso, a direção será de queda. Pontos de interesse já estão marcados aí. Enfim, esses pontos eu geralmente marco e vou conversando com ele a respeito desses pontos com o pessoal do canal de análise, mas já estão marcados os pontos de interesse para o CAD CHF. E GBP/USD nós já falamos, falta o ouro. O ouro nós temos... No gráfico semanal nós temos esse ponto que foi suporte. Foi suporte aqui novamente. Portanto, um fundo duplo mostra força compradora. Fundo duplo mostra força compradora. Ok? Isso no gráfico semanal. No gráfico diário nós temos essa linha de tendência de queda que vem desde lá, não sei quando que é isso aqui, de 2012. E o preço vem caindo, e nesse exato momento o preço está em uma zona muito importante, ok? Um ponto de interesse muito grande, que é esse ponto marcado em amarelo. Se o preço conseguir romper essa resistência, é provável que ele busque essa próxima resistência aqui em cima. De qualquer forma, não temos como saber antecipadamente, apenas aguardar e ver o que o mercado vai nos dizer a respeito disso, ok? Bom, e com isso nós terminamos esse nosso vídeo. Falamos dos 28 pares e do ouro, ou seja, o que nos dá 29 instrumentos financeiros, 29 pares a respeito do mercado, com essa abordagem principalmente nos períodos maiores, gráfico diário, semanal, mensal e etc. E acredito eu que você fazendo esse tipo de análise no final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, isso vai facilitar muitíssimo a sua vida, principalmente pelo fato de que não vai te permitir que você esqueça de algum ponto. E por que esses pontos são importantes? Imagina só que você encontra uma tendência de alta no gráfico de 30 minutos. Você decide entrar comprado. Só que você não vê que no gráfico diário existe uma resistência muito importante exatamente onde o preço está. Se você entrar comprado em M30 contra o gráfico diário, é mais provável que o gráfico diário vença e você perca dinheiro de forma totalmente grátis. Ok? Portanto, a minha recomendação é que você faça esse tipo de exercício todo final de semana. Isso se chama mapeamento. É nada mais nada menos do que pegar o gráfico e delinear ou marcar os pontos de interesse para esse par para a semana seguinte, ok? E quando o preço tocar nesse ponto, você sabe que esse ponto tem uma maior probabilidade de dar algum trade, e algum trade excelente, geralmente pela relação risco-recompensa, pela taxa de acerto e muitos outros fatores também. O mais importante deles o mais importante disso tudo é que isso se torne um hábito, e a partir do momento que você começa a desenhar linhas de tendência de alta, de queda, suporte, resistência, etc., você começa a se adaptar de forma melhor à leitura de price action. E não existe nada mais eficiente dentro do mercado, pelo menos eu desconheço, nunca ouvi ninguém falar. Não posso afirmar 100%, também não sou conhecedor de tudo, ou da verdade, enfim, nada. Mas eu nunca ouvi ninguém falar
que exista algum método mais efetivo, mais tranquilo, mais, enfim, melhor para se negociar do que através de price action. Eu acredito sinceramente que se você se especializar ou buscar mais informações a respeito desse tipo de abordagem, tirar todos os indicadores que tem na sua plataforma, deixar um gráfico limpo. Deixa eu só abrir um gráfico aqui. Esse aqui é o meu gráfico padrão, ok? Quando eu abro qualquer, vou pegar aqui nada a ver aqui. Quando eu abro qualquer par de moeda, ele abre exatamente isso, no gráfico diário, com alguns indicadores, mas o gráfico totalmente limpo para eu desenhar o que eu quiser nesse gráfico, certo? Enfim, a partir do momento que você consegue se adaptar a esse tipo, a gráficos mais limpos, mais limpos, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais da forma como você vê o mercado e também dos seus resultados. Logicamente, o resultado não se trata apenas de negociar price action ou não. Se trata, acima de tudo, de uma questão de mentalidade, de disciplina, de comprometimento e outros fatores que eu não vou falar nesse vídeo. Mas, de qualquer forma, uma visão mais clara e objetiva do mercado vai te ajudar e muito. Bom, eu peço que, se você gostou desse vídeo, que você compartilhe, que você dê o seu like. Eu ficarei muitíssimo agradecido. Mande para o seu amigo, para quem quer que seja. Enfim, inscreva-se no canal. Eu passei algum tempo, alguns meses sem fazer as análises de finais de semana. E agora eu fiz um compromisso comigo mesmo, que toda semana eu vou trazer uma análise mais ou menos parecida com essa. E se você não quiser perder nenhuma análise, inscreva-se no canal. E assim que eu colocar qualquer vídeo novo, você recebe um e-mail enviado automaticamente pelo YouTube, te avisando. Logicamente, você já sabe disso, uma vez que provavelmente você deve estar inscrito em outros canais. Ok? De qualquer forma, compartilhe o vídeo, dê seu like, comente o que é que seja. Na descrição do vídeo vai estar o link para o meu blog, vai estar também meu Skype, meu e-mail, absolutamente todas as formas de me contatar. E sinta-se livre para me contatar. Se você tiver alguma dúvida, comentário, é bastante legal trocar ideia. Um grande abraço, fique com Deus, um bom final de semana, juízo no carnaval e até mais.